Continuamos ainda nesta noite no capítulo 13. Já começamos neste capítulo na quinta-feira passada, hoje nós continuamos. Diga glória a Jesus. Se a chuvarada que deu hoje não derreteu a tua fé, diga glória a Deus. Gênesis 13, a partir do versículo 7. Houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e de Ló. Os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. Disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre meus pastores e os teus, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se a direita escolheres, irei para a esquerda. Levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão. Partiu Ló para o oriente e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma, grandes pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte, do sul, do oriente e do ocidente. Porque toda a terra que vês te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te e percorre essa terra no seu comprimento, na sua largura, porque a ti a darei. E Abrão armou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Deus eterno, enche-nos do teu Espírito Santo. Clamamos a ti, precisamos de ti, queremos de ti, em nome de Jesus. Aleluias. Diga glória a Deus. Aleluias. Então, irmãos, começamos quinta-feira e hoje continuamos a meditar nisto aqui. Ló, sobrinho de Abrão. Já vimos Gênesis 12 que Deus mandou Abrão sair da terra, da parentela e da casa do pai. Mas Abrão levou Ló, que era seu sobrinho. Então, já vimos também em outra ocasião que Abraão demorou para cumprir o chamado do Senhor. Ele saiu de Ur dos Caldeus, demorou muito tempo em Harã, na Síria, até que seu pai morreu. Daí ele continuou, foi até a terra que o Senhor lhe tinha prometido, a terra de Canaã, onde hoje está o estado de Israel. E mesmo assim Abraão ainda não cumpriu à risca a ordem de Deus, porque Deus mandou ele se separar da parentela e ele continuou com o sobrinho. A ordem de Deus tem que ser seguida à risca. Fala isso para o irmão do lado. A ordem de Deus tem que ser seguida à risca. Diga glória a Jesus. Irmãos, por isso que para fazer a vontade do Senhor, você vai ser inevitavelmente taxado de radical. Porque Mateus 6,24, não podeis servir a dois senhores. 1 Reis 18, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Tiago 1,8, o homem de coração dividido é inconstante em todos os seus caminhos. Tiago 4,4, adúlteros e adúlteras, o amor do mundo constitui-se em inimizade contra Deus. Então, irmãos, nós temos que ser muito bem definidos. Então, os irmãos pensem só. Abrão pode ter pensado o quê? Deus falou para eu sair da parentela, mas o Ló, fazem misericórdia. O Ló, ele é tão bonzinho, o Ló. Eu acho que Deus não quer assim que eu me separe do Ló. Fazem misericórdia. Pois é, só que Deus falou, então tinha que ser cumprido à risca. Pastor, mas assim, separa da família. Credo, né? Que coisa radical. Devem ter enchido os ouvidos de Abraão com essa história. Só que era a ordem de Deus. Deus não dá essa ordem para todos. Deus não está mandando você sair da sua família. Fala assim, viu? Isso aqui é uma ordem pessoal. Abraão,
pode ser repetida ainda hoje, logicamente, para muitos casos, mas para o gadareno, em Marcos 5, Jesus não disse isso. Jesus disse o contrário: volta para os seus e conta-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Aqui foi uma ordem específica. Deus pode nos dar ordens específicas e elas têm que ser cumpridas. Ló, qual o problema dele? Ele ficou bem enquanto estava com Abrão. Vimos isso quinta-feira passada. São crentes muleta, fazem misericórdia, fé de garupa. Está bem enquanto está com o outro sai de perto, ele despenca. Mas, irmãos, Deus não gosta disso. Deus gosta das coisas muito bem definidas. Sabe como que é coração de crente? Ele evangeliza, ele arrasta a pessoa para a igreja, ele sim força a amizade. Não que isso seja errado, irmãos, nós fazemos isso e fazemos de todo o coração. Ele força a amizade para a pessoa se entrosar na igreja, ele força de tudo que é jeito, e a pessoa está vindo assim, está firme. Mas Deus vai mandar uma tempestade na cabeça dessa pessoa que você trouxe para a igreja. Ai, pastor, Deus fez isso com você, vai fazer com ele também. Fala assim, viu? Irmãos, porque Jesus disse em Mateus 7, 24, é casa na areia, é casa na rocha. Pouco importa de quem é a casa, pouco importa se é novo convertido, se é velho convertido, a prova vem. Fala para um lado, a prova vem. Porque se quem você trouxe para a igreja com tanto esforço, se a pessoa se apegou a Jesus mesmo, nem o inferno tira. Mas se não se apegou, meu filho, qualquer ventinho tira. Diga glória a Deus. Então, o grande segredo é se apegar a Jesus. Mas eis o problema do Ló. Em nenhum texto está escrito que Deus falou com Ló. O texto que diz é Gênesis 19, em que Deus falou por misericórdia, porque Deus estava indo para destruir Sodoma. Pelo que se vê aqui, Ló foi de carona na promessa de Abraão. Fala para um lado, você tem que ter a tua promessa. Você tem que ter promessas de Deus para você. Não, pastor, mas Deus já falou muito com a minha mãe. Não adianta, que bom para ela. Diga glória a Deus. E com você. Eu sou filho dela. Não existe isso. Deus não tem netos. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Repita comigo, na vida de todo homem existe um momento de crise. Todos nós passamos por isso. Meu amado, e ouça isso, porque eu também passei por isso. Você já passou? Eu não, pastor. Então já vai passar, você vai ver. Diga glória a Deus. Pastor, eu me converti, está tudo uma paz. Pois é. Espere. Diga glória a Jesus. Não é uma ameaça. Meu amado, é assim que acontece com cada um de nós. Jesus disse, não vim trazer paz à terra, eu vim trazer espada. Meu Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, momento de crise. Para que servem os momentos de crise? Para revelar. Estes momentos revelam o fundamento na vida de Abraão. E foi uma briga entre os pastores. O que significa isso? Ambos tinham rebanhos, bois, ovelhas. E a terra de Canaã tinha fome, nós já vimos, em Gênesis 12 teve fome. Além de ter fome, era uma terra com poucos pastos. E duas pessoas com um rebanho muito grande morando no mesmo lugar não dava. Ia ter problema de pasto, e foi o que teve, e os pastores, os empregados começaram a brigar entre si, e a convivência ficou impossível. Então essa que foi a crise. Diga glória a Jesus. E daí isso acabaria revelando o fundamento de Ló. Irmãos, até aqui Ló estava muito bem, ele estava com Abraão, até aqui não aconteceu nada, mas daqui para frente, a vida de Abraão subiu, e a de Ló despencou. Fazem misericórdia. Então foi uma tragédia que aconteceu na vida de Ló? Não, a tragédia era o Ló, a tragédia estava em Ló, só não tinha aparecido ainda, só faltava uma ocasião para ela aparecer, e a ocasião apareceu. Diga glória a Jesus. A causa aparente da separação entre Abraão e Ló foi a briga
entre os empregados, entre os pastores dos rebanhos. Essa foi a causa aparente. A causa real, a fé dos dois era muito diferente. O nível de fé deles era muitíssimo diferente. Um tinha fé verdadeira, o outro tinha uma fé de imitação. Meu Senhor amado. Diga glória a Jesus. Meu amado, e ouça isso. Sabe, meu amado, isso aqui acontece com todos nós. Eu sou crente de berço, nunca me desviei dos caminhos do Senhor. Eu comecei a servir ao Senhor na igreja, tocando com música com 13 anos. Foi esses dias atrás. Diga glória a Deus. E comecei a servir com evangelismo em um hospital com 18 anos, na casa de operação tinha 21 anos. Irmãos, e eu achava assim na minha cabeça que minha carreira cristã ia ser assim, uma maravilha. Mas, Senhor amado, irmãos, eu achei assim que Deus nunca ia ter coragem de me mandar uma prova muito grande, porque eu era assim tão bom. Misericórdia. Mas assim, misericórdia. Jesus de Nazaré, quando veio a aprovação, meu filho, mas veio assim de arrebentar. Mas Deus sabe o que está fazendo. Irmãos, isso é profético. Fala para um lado, você vai profetizar para um lado. Deus sabe o que está fazendo. Meu Senhor amado, tudo que Deus faz é bom. Nós cantamos aqui, né? Tudo que Deus faz é bom. Diga glória a Jesus. Então, por que Deus permite isso? Para que o fundamento seja verdadeiro. Irmãos, apesar de ser crente de berço, eu achei que o meu fundamento era ótimo. Em toda a luta que eu passei, eu descobri que tinha muita coisa no meu fundamento que era de palha. E o que era de palha vazou no meio da luta, só sobrou um pouquinho. O que sobrou era verdadeiro. Irmãos, é por isso que Deus permite, isso está escrito em 1 Coríntios 3. Deus prova no fogo. O que é ouro, prata, pedras preciosas fica. O que é madeira, feno e palha queima. Meu Senhor amado. Diga glória a Jesus. E agora, meu amado irmão, ouça isso que eu aprendi a duras penas, mas que nós possamos aprender numa boa nesta noite. A mera afeição não nos segura no caminho do Senhor. Fala isso para o irmão do lado. A mera afeição não nos segura no caminho do Senhor. Irmãos, sabe por que tem gente que é membro de uma igreja? Porque um amigo, que é muito amigo, evangelizou e trouxe ele. Porque o filho dele é membro ali, o pai dele é membro ali, os tios, os vizinhos, e ele gosta muito, são pessoas que ele gosta muito, etc. Tal. Se é só este o fundamento que te segura na igreja, vai vir uma prova e vai estremecer isso e você vai acabar saindo. Porque afeição não segura ninguém. Tem que ser um vínculo mais forte. Fala vamos lá do vínculo mais forte. Irmãos, o vínculo de Ló era só afeição. Acabaram se separando, nunca mais se juntaram. Meu Senhor amado, tem que ter um vínculo de amor com Jesus. Fala vamos lá do amor com Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, outra questão. Irmãos, estamos no texto, né? A gente não pode fugir dele. Então temos que enfrentar ele. Diga glória a Deus. Irmãos, não fique pensando, o pastor está falando isso por causa daquilo. Irmãos, é um texto que nós estamos na sequência do texto, estamos em Gênesis 3, tem que falar. Diga glória a Deus. Eu não estou falando nada, eu estou falando de Gênesis 13. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. O caminho da fé é o caminho da separação. Fala isso para o mundo do lado. O caminho da fé é o caminho da separação. Abraão se separou da sua terra, do seu país, dos seus compatriotas, da sua língua, dos seus parentes, do seu pai e agora do Ló. Ele teve que se separar desse, separar daquele, separar daquele, separar daquele, separar daquele. Irmãos, quando a gente se converte assim, a gente fica cheio de amor por todos, então a gente acha que a vida cristã vai ser cor-de-rosa, tudo lindo, maravilhoso, e todos vão nos amar muito. Fazem misericórdia.
Vai ser confusão de tudo que é lado, explosões de tudo que é lado, gente que não olha mais na tua cara, gente que você não fez nada para ele, gente que você fez um pouco para ele, não vai olhar na tua cara também. Fazem misericórdia, vai ser de todo lado, porque este é o caminho da fé, o caminho da fé é o caminho da separação. O Senhor vai te separar cada vez mais para Ele. Irmãos, isso não são encrencas que a gente arranja, algumas são. Misericórdia. Fazem misericórdia, mas mais das vezes não. A própria fé, irmãos, a própria fé que nós temos no Senhor acaba ocasionando isso, porque é impossível ser fiel a Deus e fiel a todo mundo. É impossível. Irmãos, quem quer agradar a Deus vai desagradar alguém. Fala assim, viu? É inevitável. Diga glória a Jesus. Continuando. Deus chamou Abraão para levantar dele um povo santo, separado, exclusivo, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, como diz em 1 Pedro 2, povo de Deus especial, zeloso, de boas obras, como diz em Tito 2, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas, como diz em Efésios 3. Deus quer pessoas especiais. Fala para nós, Deus quer pessoas especiais. E como nem eu e nem você somos, então nós estamos perdidos. Então o que vai acontecer? Deus vai fazer com que você se torne especial. Faz assim, viu? Nem que Ele tenha que te lixar inteiro. Faz misericórdia. Sabe aquele aparelho que passa em madeira assim, que você vai passando e vai saindo os... É isso mesmo. Fala assim, isso mesmo. Porque tem gente que lixa não dá, tem coisa muito grande ali. Tem... Jesus de Nazaré. Diga glória a Deus. Irmãos, especiais não somos, vamos ter que nos tornar. Diga glória a Jesus. E se tem gente do nosso lado que atrapalha, Deus chacoalha. E se a gente não quer se separar dessas pessoas, Deus provoca a separação. Meu Senhor. Fala assim, misericórdia. Mas é verdade isso, meu amado. Continuando o texto. Senhor Jesus. Irmãos, Abraão na Bíblia é conhecido como homem de fé, como o pai da fé. Gálatas capítulo 3, Romanos capítulo 4, e é conhecido como amigo de Deus, Tiago capítulo 2. Ló na Bíblia é conhecido como um homem justo, 2 Pedro 2,8, o justo Ló. Pois é, pastor, ele é um homem justo, então por que o senhor está falando isso dele? Existe uma diferença monstruosa entre ser um homem de fé e um homem justo. Diga glória a Deus. Irmãos, um homem justo faz o que acha ser certo. Porque não diz que ele era um homem justificado por Deus. Ele era um homem justo. Ló era um homem certo, ele fazia as coisas tudo certas segundo a sua ótica. Aí que está o problema. A nossa ótica sempre é insuficiente. Tem que ser a ótica de Deus. Mas nós não somos Deus, não temos a ótica dele, então nós precisamos dele. Diga glória a Jesus. Irmãos, um homem justo faz o que acha ser certo, um homem de fé faz o que Deus quer, faz o que vai muito além da sua compreensão, porque a fé é muito maior que o entendimento, que a obediência, que a justiça. A fé é muito maior do que tudo isso. Diga glória a Jesus. Irmãos, existem pessoas dentro das igrejas que são certinhas. Elas fazem tudo certinho. Mas às vezes elas são até chatas, inconvenientes, impertinentes, porque elas ficam dando de dedo na vida dos outros, ficam botando defeito nos outros. Deus quer que nós sejamos certinhos? Lógico, Deus não quer que nenhum crente seja torto, mentiroso, enrolão, devedor, caloteiro. Mas em misericórdia. Estou falando isso. Mas muito mais do que pessoas certinhas, Deus quer pessoas de fé. Diga glória a Jesus. Raabe era uma pessoa certinha?
Irmãos, era uma prostituta, mas que tinha fé, tinha. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, e esta fé a justificou, porque esta fé a levou para perto de Deus, e quem chega perto de Deus é transformado por Ele. Louvado seja o Senhor. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, continuando, a diferença entre Abraão e Ló. 2 Pedro 2,8 diz que Ló afligia todos os dias a sua alma justa por ver as obras injustas que os ímpios homens de Sodoma praticavam. Então, irmãos, Ló era um homem justo mesmo. Ele viveu em Sodoma, não foi contaminado com o pecado de Sodoma, e todos os dias, ele nunca se conformou. Ele todos os dias afligia a sua alma. É grande justiça isso? Sim ou não? Ninguém ousa responder, né? Fazer misericórdia. É grande virtude isso? Não. Já aconteceu isso comigo e com você também. Quantas vezes você fica vendo coisa errada todos os dias, você não se conforma, e vê a coisa errada e o seu coração não aceita aquilo, você não se conforma. E daí? O Ló não se conformava com Sodoma. Por que ele ficou lá? Por que não saiu? Adianta ficar inconformado? Está conformado. Mas não sai do lugar. Jesus está falando hoje, viu? Assim, viu? Irmãos, aconteceu isso comigo já. Estou conformado. Que lindo. Não, e outra, irmãos, e nós achamos virtuoso estar inconformado. Eu não aceito. E sabe o que o Senhor diz para você hoje? E o que você está fazendo? Faz 20 anos que você não aceita. E daí? Pergunta para nós assim, e daí? Quem mandou o Ló morar em Sodoma? Ai, pastor, eu não aguento Sodoma. Sai de lá. Aliás, por que foi para lá, né? Diga glória a Jesus. Jesus está falando. Irmãos, o que adianta afligir-se e não mudar, e não sair de Sodoma, não se impor, não valorizar o que tem valor, não brilhar, não testemunhar do Senhor? Irmãos, Ló testemunhava de Deus em Sodoma? É possível alguém testemunhar de Deus em Sodoma? Uma cidade que já tinha saído do limite da misericórdia. Meu Senhor, o Senhor está falando conosco hoje. Diga glória a Jesus. Irmãos, o motivo da separação de Abrão e Ló, a briga entre os pastores. Ouça isso. Para Abrão, a contenda entre os pastores foi a ocasião de mostrar a sua nobreza de caráter. Ouça isso. Houve o fato, contenda entre os empregados. O que o fato revelou em Abrão? A sua nobreza. Ele falou para o Ló e disse: escolhe você para onde você quiser ir. Se você for para um lado, eu vou para o outro. Abrão era o mais velho, Abrão que tinha promessa, Abrão que tinha ouvido Deus, Abrão que tinha feito tudo, e o Ló tinha de carona. Chega na hora de separar, o Abrão diz para o Ló: você escolhe. Então esta situação revelou a nobreza de Abrão. A mesma situação revelou o que em Ló? O seu mundanismo. Fala assim, misericórdia. Mundanismo porque ele foi guiado pela vista, nós vimos o texto, ele olhou a Campina do Jordão, achou lindo, guiado pela vista. Provérbios 14:12, há caminhos que aos olhos do homem parecem direitos, mas o fim deles são os caminhos da morte. 1 João 2, a concupiscência dos olhos. Irmãos, em algum lugar diz que Ló foi orar ao Senhor para saber para onde ele ia. Aliás, em lugar nenhum diz que Ló tenha orado. Em muitos lugares diz que Abraão orou e edificou um altar e se adorou ao Senhor. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, é muito diferente. A mesma situação revelou em Ló o seu amor ao mundo. Irmãos, ele armou as tendas até a Sodoma. Chegamos em Gênesis 19 e descobrimos que ele estava morando lá dentro. Irmãos, e ninguém mora em Sodoma se não gostar de alguma coisa de lá. Faz misericórdia. Então, irmãos, isso aqui é muito sério. Irmãos, quando uma pessoa diz assim: eu caí porque aconteceu isso. Irmãos, nunca um fato nos faz cair. O mesmo fato que fez um cair, fez o outro se levantar. O que faz cair é o nosso coração. Fala para um lado, é o nosso coração.
Marcos 7,21 é do coração que sai furto, adultério, mentira, soberba, loucura. Irmãos, não é ocasião, é o coração. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. A contenda entre os pastores não produziu fé ou mundanismo. Ela apenas revelou o que já tinha. Diga glória a Deus. Por isso, irmãos, que o crente que está na igreja, que ele vem todas as semanas, ele tem que acumular um tesouro. Ele tem que guardar a palavra, ele tem que se encher do Espírito, para que quando chegar a prova, ele está preparado. Quando chegar qualquer situação no serviço, é mandado embora, dá encrenca, acusam ele de roubo, etc e tal, ele não entra na carne, ele não dá xerique, não dá escândalo. Ele comporta como um crente e o Senhor o levanta. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, nós temos que guardar um tesouro, porque a ocasião só vai revelar o que nós temos. Meu Senhor, diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. As contendas só servem para revelar as pessoas. Uns levantam-se mais fortes do que nunca e outros são arrastados. Jesus amado. Diga glória a Deus. Uma pequena pergunta. Por que Abraão não escolheu Sodoma? Em primeiro lugar, porque Abraão não escolheu nada. Ele foi escolhido. Diga glória a Jesus. Ele estava bem quieto. Quem escolheu foi o Ló. Ele ficou com o que sobrou. Irmãos, este é o certo. O Abraão não escolheu nada. Ele disse, pronto, você escolha. Diga glória a Jesus. E o Senhor pôs a mão nele. E outra, se fosse para escolher, ele escolheria Sodoma? Jamais. Por que Abraão não escolheria Sodoma? Porque não tinha nada a ver com ele. O mundo tem alguma coisa a ver com você? Olha bem para o irmão e pergunta para ele assim, tem alguma coisa a ver? Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, Abraão, como foi enviado por Deus, como tinha fé em Deus, foi abençoado por isso. Ló escolheu pela vista. Um comentário: o crente, antes de ver o lugar onde vai morar, ele tem que consultar ao Senhor. Fala para um lado, consulte ao Senhor. Consulte que Deus fala. Porque, irmãos, o lugar onde nós vamos morar pode ser o motivo da queda da nossa família. A família de Ló não era forte, de jeito nenhum. Irmãos, porque só dele morar em Sodoma, as filhas dele já iam casar com varões de Sodoma. E a mulher do Ló gostou tanto de Sodoma que lá ficou. Fala, brothers, em misericórdia. Então, irmãos, olha o problema de morar num lugar inconveniente, pode destruir toda a família. Então, tem que consultar ao Senhor. Diga glória a Jesus. Irmãos, quando se separaram, daí sim Deus voltou a falar com Abraão. E Deus disse a Abraão, darei a ti esta terra. Antes Deus só tinha dito que ia dar a terra à descendência. Após a saída de Ló, Deus disse que ia dar a terra para Abraão. Quer dizer, quando a obediência foi integralmente cumprida, Deus voltou a falar e Deus esclareceu a promessa. Se as coisas na tua vida ainda estão meio turvas, meio difíceis de enxergar, é porque você tem que obedecer completamente o que o Senhor falou. Fala para um lado, obedecer completamente. Irmãos, aqui Deus falou para Abraão, percorre esta terra, porque eu hei de dá-la. E daí o Abraão foi morar na terra, e foi morar aqui junto aos carvalhais de Manre, perto da cidade de Hebron, que depois até foi uma cidade de refúgio em Israel, para onde iam aquelas pessoas que cometiam crimes culposos. Diga glória a Jesus. Irmãos, chegamos a Gênesis 14. Gênesis 14 nós vamos ver mais rapidamente, porque nós já estudamos Gênesis 14 no dia 25 de agosto de 2005, no estudo sobre a mordomia. Nós já estudamos este capítulo. Espero que você lembre. Fala em misericórdia. Tem gente que fez uma cara assim, Gênesis 14?
Fazem misericórdia. Já estudamos isso. Irmãos, a história de Gênesis 14. Houveram guerras de 4 reis contra 5. Na verdade, não eram reis, era como se fossem prefeitos, porque estes reis eram reis de uma cidade só. Então era uma guerra entre cidades, e esta guerra incluiu Sodoma e Gomorra. Estavam envolvidas nesta guerra. E os reis que pelejaram contra Sodoma acabaram vencendo, levaram todos os habitantes de Sodoma como escravos. Era o costume da época. E como Ló morava em Sodoma, ele foi escravizado junto. Fala assim, misericórdia. Para quem mora em Sodoma, os problemas de Sodoma lhe dizem respeito. Fala assim, misericórdia. O que Abraão tinha a ver com isso? Nada. Ele morava em Sodoma, não tinha nada a ver com isso. Mas disseram para Abraão que o seu sobrinho tinha sido capturado como escravo. Então Abraão pegou os seus servos, os seus empregados nascidos na sua casa, e armou um pequeno exército, diz o texto. Diga glória a Jesus. E Abraão foi atrás e pelejou contra esses reis, venceu e trouxe de volta todos os cativos, inclusive Ló. Abraão tinha seus confederados. E quando Abraão retornou, ele se encontrou com o rei de Salém, Melquisedeque, que é um personagem grandíssimo na Escritura Sagrada, uma pré-figura do Senhor Jesus. Melquisedeque trouxe pão e vinho para Abraão, um símbolo da ceia do Senhor, sem dúvida nenhuma. Isso aqui em Gênesis, 2000 anos antes do Senhor Jesus. Então, um homem profético, um homem cheio do Espírito Santo, que se encontrou com Abraão, abençoou Abraão, e Abraão entregou os dízimos para este sacerdote. E depois também Abraão encontrou-se com o rei de Sodoma. O rei de Sodoma propôs para Abraão, me entregue as vidas e os bens, fique contigo. E Abraão disse assim: eu levantei as minhas mãos ao Senhor, possuidor do céu e da terra, que não tomarei nada de ti, para que nunca digas que o rei de Sodoma enriqueceu a Abraão. Irmãos, isso aqui bem mostra que Abraão não queria nada de Sodoma. O Ló, infelizmente, morava lá dentro. Fala assim, misericórdia. Meu amado irmão, tem crente que não quer nada do mundo, e tem crente que mora lá dentro. Fala assim, misericórdia. Mas, meu amado, o tempo vai mostrar as consequências e os frutos de um e outro, como foi com Abraão. Abraão terminou na promessa, o Ló terminou numa caverna com as suas 2 filhas, perdeu tudo. Fala assim, misericórdia. Então, irmãos, só analisando rapidamente Gênesis 14, que nós já falamos. Os conflitos dos reis deste mundo interessam ao reino de Deus só quando eles interferem na sorte dos filhos de Deus. Então, irmãos, Deus está olhando para este mundo. Quando os reis deste mundo tocam no povo de Deus, Deus se levanta em sua defesa. Irmãos, Abraão nada tinha a ver com o conflito, porque ele não morava em nenhuma das cidades envolvidas no conflito. Abraão era peregrino e forasteiro na terra. Ele não tinha morada certa, ele era peregrino, ele vivia de lugar em lugar, aguardando a cidade celestial. Abraão não tinha raízes terrenas, as raízes dele eram celestiais. Pergunta para o lado, quais são as tuas raízes? Meu amado, nós não somos deste mundo. O crente não pode ser mundano. Diga glória a Jesus. Tem gente que acha que crente mundano é que usa roupa indecente e que frequenta lugares indecentes. Apegado com o dinheiro também é mundano, viu? Fala assim, viu? Fica numa grana por dinheiro que é um desespero. Isso também é amar o mundo. 1 Timóteo 6,10, o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Ai, pastor, mas todo mundo gosta de dinheiro. Sai fora. Fala assim, misericórdia. Se você é um crente de verdade, você gosta de Jesus.
Diga glória a Deus. E se você é um crente de verdade, por Jesus você aguenta qualquer prejuízo. Por Jesus. Já o glória a Jesus não foi tão intenso quanto antes, né? Fala em misericórdia. Prejuízo? Meu amado, qualquer prejuízo compensa o céu. Qualquer. O céu é maior do que tudo isso. E o céu é para sempre. Agora o glória a Jesus foi maior. Diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, os prejuízos de Sodoma tornaram-se prejuízos de Ló. O problema de Ló morar em Sodoma: é impossível ter dois objetivos na vida. Só vence quem tem um objetivo só. Qual que é o teu objetivo? Pastor, o meu objetivo é ser médico. Não é porque o Guilherme está aqui, não. É ser advogado. Faça misericórdia. Não, pastor, o meu objetivo é ter a profissão. Meu amado, o nosso objetivo é servir ao Senhor. Ser médico, advogado é a forma com a qual nós vamos levando esta vida terrena. O nosso objetivo é servir ao Senhor e fazer o que Ele quiser em qualquer lugar. Diga glória a Deus. Uma coisa faço, disse Paulo em Filipenses 3:13. Deixo para trás o que fica, prossigo para o que está diante de mim. Você precisa ter um objetivo na vida. O nosso objetivo é amar a Deus e ser amado por Ele. Louvado seja o Senhor. Diga glória a Deus. Aleluias. Só pode servir, irmãos, ouça isso, nessa história de Gênesis 14. Só pode servir verdadeiramente os outros quem não se mistura no mundo. Abrão pôde servir Ló, porque ele nada tinha a ver com a encrenca na qual o Ló se meteu. O Ló podia servir alguém? De jeito nenhum, ele estava escravizado, capturado pelo mundo. Então, meu amado, quer servir ao Senhor? Então você precisa se libertar do mundo, se libertar de todo o embaraço. Diga glória a Jesus. Irmãos, tem gente que está na igreja e quer fazer assim só coisinhas bonitas e sem muito compromisso. Então assim quer fazer coisas assim mais neutras, coisas mais ingênuas. Então, ele tem uns pecados na vida, e se cair um endemoniado na frente dele, ele vai tremer na base, morrendo de medo do demônio dar com a língua nos dentes e contar o que ele anda aprontando. Então ele procura assim, um jeito assim, eu vou assim, cuidar da decoração, eu vou dar aula para criança. Não que isso não seja enfrentar o diabo, mas tem gente que acha que é um servicinho mais neutro. Deus ainda vai permitir com que o diabo pegue uma criança dos que vêm na igreja de visitantes que não são convertidos, porque os convertidos jamais irão ficar endemoniados. Diga glória a Jesus. Deus ainda vai permitir para você tremer na base, para você tomar jeito, meu filho. Diga glória a Deus. Está querendo procurar servicinho que não seja comprometedor? Fala em misericórdia. Irmãos, não existe serviço na igreja que não seja comprometedor. Não existe. Até varrer esse chão, você está arranjando encrenca com o diabo, porque ele não quer que você varre esse chão. Ele quer que esse chão fique bem sujo. Diga glória a Deus. Então, irmãos, não existe como servir ao Senhor comprometido com o pecado, comprometido com o mundo. Diga glória a Deus. Irmãos, o Senhor está falando conosco hoje. Tem gente que faz assim: não, eu vou fazer o serviço, mas eu vou atrás de um irmão aqui bem crente para que vá, que aparece endemoniado, nem ele expulso. Deus vai permitir um dia que ele falta. Diga glória a Deus. E vai ficar você sozinho. Diga glória a Jesus. Aconteceu isso comigo. Jesus de Nazaré. 1991. Faz 15 anos, misericórdia. Mas misericórdia. Irmãos, aconteceu comigo, vai acontecer também com você, porque você não é melhor do que eu. Diga glória a Jesus. Então, o Senhor faz isso para que nós tenhamos fé, firmeza, confiança, autoridade, coragem. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Irmãos, Abraão era um homem de guerra. Todo crente tem que ser guerreiro,
Fala para um lado, o crente tem que ser guerreiro. Uma vez eu encontrei uma crente que me disse assim: ai pastor, eu vejo assim esses servos de Deus, assim, com esses ministérios de libertação, assim, que fica essas coisas assim de vomitar cabelo, vomitar tesoura, essas coisas assim, destruir coisa de macumba. Ai pastor, eu não gosto disso não. Assim, o meu ministério é adorar ao Senhor. Meu ministério é louvar. Gracinha, né? Fala assim, gracinha, né? Não existe isso, meu filho. Pode ser ministério de adoração, de louvor, de serviço, de misericórdia, pode ser ministério de qualquer coisa. Todos nós temos que ser guerreiros e o diabo é inimigo de todos nós. E nós temos que vencer no nome de Jesus. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Irmãos, Abraão era um homem religioso, pai da fé, mas era também um homem organizado e um homem combatente. O Senhor tem falado muito comigo essa semana, tem que combater. Repita comigo, o pecado sempre tem que ser combatido. Meu amado, ouça o que o Senhor me falou essa semana. Tem algum pecado te incomodando? Você tem que fazer algo para vencê-lo. Pastor, mas já faz 3 anos que eu estou fazendo campanha de 7 semanas, quinta-feira, eu jejuo de vez em quando, venho nos cultos. Não está resolvendo, meu filho. O pecado tem que ser combatido, e se o que você está fazendo não está resolvendo, você tem que fazer mais alguma coisa, porque o que você está fazendo não está funcionando. Tem que lutar. Diga glória a Jesus. Você está na guerra, dá uma paulada, o soldado não cai, dá outra. Diga glória a Jesus. Não caiu com outra, vai com uma bala de canhão, então. Lutou contra o pecado, foi um jejum, não deu, foi 2, não deu, vai 15. Diretos. Diga glória a Jesus. Mas o pecado tem que ser combatido, e com uma arma eficaz. Ah, mas eu não vejo no culto todo domingo. Está vendo, meu filho, isso não é mais do que obrigação, né? Tem gente assim que acha que quer vir no culto de domingo. Ah, por favor, isso é óbvio para o crente. Diga glória a Jesus. Mas o pecado tem que ser combatido. Jesus está falando conosco. Louvado seja o Senhor. O encontro de Abraão com Melquisedeque. Não se conheciam antes, se conheceram na hora, mas se reconheceram, porque serviam ao mesmo Deus, tiveram comunhão. Engraçado, irmãos, Deus permitiu que Abraão se separasse de Ló, mas Deus permitiu que Abraão se encontrasse com Melquisedeque. Diga glória a Jesus, porque não que Melquisedeque tinha o mesmo nível de fé de Abraão, era maior, porque está escrito no livro de Hebreus, sem contradição nenhuma, o menor é abençoado pelo maior, dizendo que como Abraão foi abençoado por Melquisedeque, é porque Melquisedeque era maior ainda. Meu Senhor amado, diga glória a Jesus. Meu Senhor amado. Irmão, sabe o que acontece? Quando começamos a servir ao Senhor e vamos deixando as coisas do mundo, nós vamos começando assim a nos sentir muito soldados, muito despojados, nossa, como eu luto, mas que luta, que coisa tremenda. E assim, a gente assim já se sente assim uma coisa. Sabe o que o Senhor diz para você hoje? Tem gente muito mais crente que você. Fala isso para um do lado. Tem gente muito mais crente que você. Você está se achando grande coisa porque passou uma luta e não caiu. Tem gente que já passou 1000 e não caiu. Diga glória a Jesus. Então não fique se sentindo grande coisa. Sinta-se no seu exato tamanho. Diga glória a Deus. Tem gente maior. Então vamos apertar o passo para acompanhar eles. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, aqui o pão e vinho, falando da ceia, falando do sangue de Jesus, coisa maravilhosa, aqui em Gênesis 14. Irmãos, e inevitável não deixar de falar nisso, Abraão deu os dízimos para Melquisedeque. Diga glória a Jesus. Pastor, eu não dou o dízimo porque dízimo é coisa da lei. Meu amado, Gênesis 14, a lei veio em Êxodo 20. Dízimo é coisa bem anterior à lei. Dízimo é coisa para crente. Fala isso para um do lado. Dízimo é coisa para crente.
Diga glória a Jesus. Sabe essas coisas assim de parente de crente que gosta de dar umas alfinetadas? Aí você vai lá, você fica dando dinheiro para o pastor, aquelas coisas. Deixe que falem o que quiserem, dízimo é coisa para crente. O dia que se converter, muda a cabeça. Tem alguém aqui que é crente e não dá o dízimo? O dia que se converter, muda a cabeça. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Quem mandou Abraão dar o dízimo? Quem mandou? Ninguém. Melquisedeque pediu? Não. Por que Abraão deu? Porque ele quis. Porque ele era um homem de fé. Diga glória a Jesus. Você vai dar dízimo porque o pastor fica apelando aqui na frente? Eu não apelo, só de vez em quando. Diga glória a Jesus. Não. Diga glória a Deus. Ah, pastor, eu dei só porque eu me senti constrangido. Ah, faça favor. Fala assim, faça favor. Vai se converter. Diga glória a Jesus. Abraão deu porque ele quis. E só vai ter valor na sua vida quando você der porque você quiser. E você tem que dar de coração. Ah, pastor, eu vou dar porque Deus diz que vai dar 100 vezes mais. No céu, meu filho. Fala lá assim, no céu. Está pensando que... Diga glória a Jesus. Está pensando que a piedade é causa de ganho, como diz em 1 Timóteo 6? Diga glória a Jesus. Não, pastor, mas eu já vi uns testemunhos poderosos aí. Meu amado, pode ser que Deus te abençoe na terra. Pode ser que não te abençoe, mas com certeza Ele vai te abençoar no céu. Não sei se você acha isso muito animador. Diga glória a Deus. Eu acho. Diga glória a Jesus. Pergunta para nós assim, você quer ir para o céu? Jesus amado, eu queria ir para lá, se eu pudesse estar lá, não queria voltar, só para ver o meu rei, frente a frente com o Pai, só cantando assim, Santo, Santo é o Senhor, para sempre cantaria. Eu queria ir para lá, se eu pudesse estar lá, não queria voltar, só para ver o meu rei, frente a frente com o Pai, só cantando assim, Santo, Santo é Senhor, para sempre eu cantaria. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Irmãos, logicamente que existem testemunhos maravilhosos de pessoas que dão o dízimo e o Senhor entra com providência sobrenatural. Logicamente. Irmãos, Deus é muito bom. Fala para lá, Deus é muito bom. Sem dúvida alguma. Só que o verdadeiro coração de um ofertante, ele dá por amor, por gratidão, por voluntariedade. Diga glória a Jesus. Bendito seja o Senhor. Abraão foi abençoado por este homem chamado Melquisedeque, porque Abraão era um homem generoso. Fala para um lado, Abraão era generoso. Apesar de ser pai dos judeus, ele era generoso. Diga glória a Jesus. Pergunta para assim, e você? Generoso. Louvado seja o Senhor. Irmãos, e após a bênção de Melquisedeque veio a tentação com o rei de Sodoma, que quis oferecer o dinheiro, mas Abraão não aceitou. Para encerrar o estudo nesta noite, glória a Deus, Gênesis 15:1. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Louvado seja o Senhor. Irmãos, o Senhor fala contigo nesta noite.
Não se preocupe com o teu futuro é Jesus. O teu futuro está nas mãos de Deus. É isso que significa este versículo, Deus falando com Abraão. Não se preocupe com as coisas que vão vir na frente. Deus proverá, Deus cuidará. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Filipenses 4,19. Fui moço, agora sou velho, nunca vi o justo a padecer necessidade, nem a sua descendência a mendigar o pão. Salmo 37:25. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 3:13. Diga glória a Jesus. Eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Deus abrirá as portas para você. O Senhor vai te sustentar. Seja fiel com o Senhor e Ele será muitíssimo mais fiel contigo. Ele é o teu escudo, nenhuma arma preparada contra ti prosperará, nenhuma língua que se levantar contra ti em juízo vai prosperar, porque o Senhor vai ser a tua defesa. Ele livrará os teus pés de serem presos. Louvado seja Deus. Eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Irmãos, que maravilha! Para ouvir isso de Deus, a gente deixa de terra, de parentela, de casa de pai, de Ló, de Ur, de Arã, de qualquer coisa que seja. Para ouvir do Senhor, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Diga glória a Jesus. Ouvimos domingo o testemunho que foi projetado ali na tela da Mariana, e ela dizendo assim: o que eu pedia era que Deus estivesse presente. Irmão, se o Senhor estiver conosco, tudo está válido, tudo está compensado, tudo está certo. Irá minha presença contigo para te fazer descansar. Êxodo 33. Diga glória a Jesus. Se o Senhor for o nosso escudo, a gente aguenta qualquer coisa nesta terra. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Você já ouviu do Senhor isto? Eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Você já ouviu isso? Eu já. O Senhor já falou isso comigo e com você. Se não falou ainda, busque. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Isaías 55:6. Diga glória a Jesus. Irmãos, mas para o Senhor falar isso, é após um ato de fidelidade. Seja fiel com o Senhor. Nem que tenha prejuízo, nem que seja mal visto, nem que doa. Os pregos doeram em Jesus também, muito, muitíssimo. Diga glória a Jesus. Mas meu amado, para ouvir do Senhor, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Louvado seja Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, depois de Abraão dizer não para o rei de Sodoma, Deus disse sim para ele. Diga glória a Jesus. Quer ouvir o sim de Deus? Diga não para o mundo primeiro. Feche os teus olhos. Eu sou o teu escudo. Rebahari canta lá, suda rádio conta lá da suda hariás. Na canta lá, suda rádio conta, ri canta lá da suda hariás. Suda rádio conta, ripa rádio conta lá, suda rádio conta, ri canta lá, suda hariás. Ne canta lá, suda rádio conta, ri canta lá, suda hariás.